Muito obrigado por assistirem ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda muito. E para quem gostar dos nossos conteúdos e quiser nos apoiar, nós agradecemos de coração. Fazer esses vídeos dá muito trabalho, ainda mais tendo que traduzir todo o conteúdo para vocês. Valeu pelo apoio e vamos ao vídeo. O capítulo começa com o protagonista pegando a arma de Carlos, que está sob o efeito da habilidade da Pupila da Noite. Usando sua habilidade de análise, o protagonista diz: Cajado da Decadência, ao atacar, pode plantar um sopro de morte no corpo do alvo, ignorando a defesa e reduzindo sua vida. Que coisa poderosa! Os figurantes da plateia observam o protagonista dominando completamente Carlos e comentam: O que está acontecendo? Por que o Lord Carlos parou de se mexer de repente? Foi tão fácil assim roubar o equipamento do Rei Demônio? Isso é brincadeira. Mesmo que o portador seja imortal e o equipamento do Rei Demônio roubado não possa ser usado, o próprio Lord Carlos não pode usá-lo agora. Uma súcubo, preparando uma habilidade, comenta: Não há engano nessa habilidade, é a visão noturna perfeita. E para evoluí-la perfeitamente, é necessário ter magia das trevas. Embora seja difícil aceitar, não temos outra opção. Xiao Ling interrompe, dizendo: Isso não está certo. As ações do Sr. Yun são praticamente as mesmas de antes, apenas sua aparência mudou drasticamente. Parece que ele não foi transformado. Talvez ele tenha usado algum método especial para fundir o poder sombrio. A súcubo, preocupada, responde: Método especial? A magia das trevas só pode ser usada pelos descendentes demoníacos. Essa é uma regra estabelecida pelos deuses. Mesmo que os seguidores das trevas queiram usar, primeiro precisam se transformar completamente em demônios. Eu nunca ouvi falar de um humano que conseguisse isso. A súcubo continua: Xiao Ling, você não viu com seus próprios olhos, então talvez não entenda essa sensação. O Sr. Yun já fez duas coisas impossíveis na minha frente. Uma vez foi engolir as chamas do submundo sem se ferir, e a outra foi matar um demônio de terceira transformação com mais de 60 níveis, mesmo sem ter alcançado nível 30. Quero acreditar nele mais uma vez. Carlos, paralisado, pensa: Maldição! Como ele conseguiu os olhos da noite da Senhora das Trevas? Temos que matá-lo, ou ele certamente se tornará um novo rei. Carlos consegue falar e grita: Latia e Prolo, vocês vão ficar olhando enquanto esse traidor miserável se proclama rei. Prolo, sentado, questiona: Eu não vi errado, né? Latia responde: Sim, é exatamente a habilidade lendária da Senhora da Noite, o Olho da Noite. Ela explica que o Olho da Noite é uma das habilidades de sangue herdadas da nossa tribo dos Demônios da Noite, com uma chance muito baixa de despertar. Na história, apenas 3 demônios, incluindo a Senhora da Noite, conseguiram isso, e todos foram os governantes máximos de nossa raça. Latia continua: Mesmo desconsiderando o poder da habilidade, o significado de apenas despertar essa habilidade é extraordinário. Prolo, ouvindo a história, diz: Ainda bem que, por enquanto, a maioria dos demônios não percebeu que se trata do Olho da Noite. Se descobrirem, certamente vão apoiar esse garoto como um novo rei. Já havíamos concordado que, independentemente de quem se tornasse o rei, dividiríamos os recursos igualmente entre os 3. Se ele conseguir tomar tudo, ficaremos sem nada. Prolo, com os olhos em chamas, exclama: Ninguém consegue enfrentá-lo individualmente. Vamos todos atacar juntos. Latia e Prolo avançam contra o protagonista em alta velocidade. Enquanto se aproximam, Latia grita: Uxi, você traiu seu clã, quase levando nosso reino à destruição pelas mãos de estrangeiros. Um traidor com tamanha culpa não tem direito de participar da disputa pelo trono e deve ser imediatamente eliminado. O protagonista, vendo-os vindo, se vira e usa a habilidade da Senhora da Noite, Olho da Noite, paralisando os dois em plena invertida. No entanto, Latia, usando o anel do transportador do artefato do Senhor dos Demônios, consegue anular a habilidade do Olho da Noite. Na verdade,
Ela não remove a habilidade do protagonista, mas transfere o efeito para outros figurantes, que, confusos, questionam: o que está acontecendo? Não consigo me mover. O protagonista, vendo que o efeito foi removido, pensa para si: o alvo do olho da noite foi transferido para outro demônio. Parece que essa é a habilidade do artefato demoníaco dela. É bem complicado. Carlos, aproveitando a situação, usa sua habilidade e grita: ainda não acabou. A magia lançada por Carlos se transforma na espada sangrenta do grande demônio, que dobra de tamanho e se posiciona em direção ao protagonista. Carlos e Prolo estendem a mão e dizem: Pro, ajude-me. Prolo grita: certo. Os dois ativam suas habilidades: artefato demoníaco, tomo de amplificação mágica e amplificação, espada sangrenta do demônio celestial, fazendo a arma ficar ainda maior. O protagonista se prepara para um contra-ataque e pensa: o outro é um artefato demoníaco capaz de aprimorar habilidades. A área é grande demais, não tem como escapar, só posso aguentar. Latia, usando o artefato demoníaco, Anel do Transportador, diz: garotinho, não adianta se esforçar, é em vão. Experimente o próprio poder. Ela ativa a habilidade Mudança de Alvo, fazendo o ataque do protagonista voltar contra ele. O protagonista, vendo seu próprio ataque vindo em sua direção, fica perplexo e exclama: como isso é possível? Os dois ataques acertam o protagonista em cheio, fazendo o chão da arena rachar em todos os lados. Os figurantes da plateia, animados e rindo, comentam: não é à toa que os três grandes senhores demônios se uniram, é realmente poderoso. Aquele traidor deve ter sido destruído até virar cinzas. Foi uma batalha realmente assustadora. Após as chamas desaparecerem, o protagonista parece ileso, suspirando profundamente. Prolo, assustado, fala: ainda está vivo? Como pode ser? Meu códice de amplificação é capaz de aumentar muito o poder das habilidades. O protagonista, com um sorriso no rosto, diz: nada demais, é apenas que os atributos básicos são altos o suficiente. Enquanto pensa para si: mesmo com uma armadura lendária, não deveria ser possível ser eliminado instantaneamente pelos senhores demônios. Mas, sendo justo, esses três juntos são realmente difíceis de enfrentar. Ele percebe uma comoção atrás dele e reflete: este lugar está cheio de demônios que me são hostis. Usar 10.000 rodas precipitadamente seria difícil de suportar em um estado de fraqueza. Apesar de Xiao Yu e Xiao Ling aparecerem por razões desconhecidas, não desejo contar com elas. Xiao Yu e Xiao Ling, conversando, comentam: embora não sejam tão poderosos quanto nós, Latia e Prolo são muito fortes. Com Carlos se unindo a eles, Yun Shen pode ter dificuldades para enfrentá-los. Precisamos ajudar. No entanto, ainda não temos clareza sobre o estado de Yun Shen. Se ele realmente tiver sido completamente transformado em um demônio. A plantinha, observando, diz: mestre, sinto que ele deseja que não intervenhamos. Xiao Yu, surpresa, e Xiao Ling, animada, comentam: ele nos percebeu, mas não tem hostilidade em relação a nós? Isso mostra que o Sr. Yun está em segurança. Ele conseguiu fazer o impossível mais uma vez. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e agir só quando for essencial. O protagonista, conjurando uma bola de fogo, pensa: de qualquer forma, vamos lidar primeiro com a líder feminina, o artefato dela é o mais complicado. Ele lança sua habilidade Feitiço de Fogo na direção de Latia. Latia, usando o artefato demoníaco, Anel do Transportador, responde: você ainda se atreve a usar habilidades de forma imprudente? Pequeno, você realmente não se importa com sua irmã. Ela ativa a habilidade Mudança de Alvo, fazendo o feitiço de fogo do protagonista retornar na direção dele mesmo. O protagonista, então, começa a fazer várias mandingas: lançamento rápido de magia, lançamento duplo, bola de fogo, enviando várias bolas de fogo em direção a Latia. Latia, com um sorriso desafiador, diz: quer vencer com quantidade? Ingênuo!
Mesmo que aumente a quantidade, eu ainda posso transferir. Ela faz com que todas as bolas de fogo voltem na direção do protagonista, acertando e causando uma grande explosão de chamas. Xiaoling, preocupada, comenta: o Sr. Yu está sendo imprudente demais. Desde que o poder da habilidade não ultrapasse muito seu limite, o artefato demoníaco de Latia pode transferir. Ela não é o tipo de oponente que se vence apenas com força bruta. A plantinha, também preocupada, grita: mestre! O protagonista, saindo das chamas com um avanço rápido em direção a Latia, surpreende a todos. Latia, incrédula, pergunta: o que é isso? Ele conseguiu avançar através de tantas chamas e ainda está completamente intacto. Enquanto o protagonista se aproxima, Latia tenta recuar, mas ele, equipando sua luva, declara com confiança: por azar, minha resistência ao fogo é alta o suficiente para resistir sem sofrer danos a todos os meus próprios ataques de fogo. Sua transferência não adianta. Acabou. Ele avança e acerta Latia, continuando: acabou para você. Latia, com um sorriso sarcástico, diz: olha, garotinho, você não está esquecendo de algo? De repente, Carlos e Prolo atacam o protagonista, gritando: você realmente acha que não existimos? O protagonista, com um olhar sério, bloqueia os ataques deles usando a manopla e sua arma. Latia, preparando-se para atacar, comenta: dizer que acabou é realmente engraçado. Prolo e Carlos sabem muito bem a importância da irmã e quem deve ser protegido em primeiro lugar. Latia, confiante, prossegue: focar a atenção na irmã foi uma decisão inteligente, mas não adianta se concentrar apenas nela. O protagonista, com um sorriso maroto, responde: na verdade, era você que estava tão concentrada em me observar que... De repente, um clone da sombra do protagonista salta sobre Latia, enquanto ele continua: não reparou no que estava nas suas costas. Carlos e Prolo, assustados ao ver Latia sendo atacada, gritam: Latia! Atrás, se afaste rapidamente. O ataque do clone da sombra causa um grande impacto, levantando poeira por toda a arena. Latia é finalmente dominada pelo clone da sombra, e, com um grito de frustração, diz: maldição, ele ainda tem habilidades de clonagem. Quando foi que isso aconteceu? O protagonista, rindo, responde: você aproveitou minhas habilidades para me enfrentar. Com o fogo cobrindo a visão na época, eu escondi o marionete sombrio nas sombras, e como ele tem habilidades de invisibilidade, foi fácil se camuflar atrás de você. Latia, com a cara no chão, reflete: não é tão simples assim como você diz. É muito raro encontrar uma cópia que possa se esconder nas sombras e também tem habilidades de invisibilidade. O que é ainda mais aterrorizante é que apenas uma cópia consegue me subjugar. Quão altos devem ser os atributos do seu corpo verdadeiro? Ainda segurando os ataques de Carlos e Prolo, o protagonista afirma: sem a habilidade de transferência dela, vocês não têm como me enfrentar. Não vão se ajoelhar e se render. Prolo, indignado, responde: está de brincadeira? Quem vai ganhar ou perder ainda não está decidido. Ele usa a habilidade Nevoeiro Escuro, cobrindo toda a arena. O protagonista, no meio da névoa, comenta: usar a névoa para bloquear a visão, é assim que você tem medo dos meus olhos da noite? É um esforço em vão. Combinando suas habilidades, o protagonista usa combinação de habilidades, habilidade de mago, energia mágica em fluxo, e habilidade de mecânico, localização por eco. Ele conclui: eu ainda tenho controle sobre todas as suas ações. Enquanto Prolo avança contra o clone da sombra do protagonista, ele pensa: aquele garoto é absurdamente forte. Precisamos liberar a Latia, caso contrário, não temos chance de vencer. Prolo usa a habilidade Amplificação em seu martelo noturno e grita: essas meras cópias, saiam da minha frente. O protagonista avança contra Prolo com uma combinação de habilidades. Combinação de habilidades: habilidade de artista marcial, soco colossal,
e habilidade de força titânica, ataque completo. Os ataques colidem, causando uma enorme pressão que se estende por toda a arena. Prolo, vendo sua arma rachar sob o impacto, começa a suar e questiona. O que está acontecendo? A arma de Prolo é destruída, quebrando em vários pedaços. Prolo, observando os fragmentos voando para todos os lados, pensa. Impossível, minhas habilidades foram especialmente amplificadas. A força desse sujeito praticamente supera o nível dos senhores demônios. Estamos realmente tentando enfrentá-lo. O protagonista exclama. Renda-se ou enfrente a morte. Prolo, em desespero, se ajoelha imediatamente e diz. Eu, Prolo, estou disposto a me submeter. A situação está decidida, resistir a ele é como procurar a morte. Carlos, vendo Prolo ajoelhado, grita furioso. Prolo, seu traidor maldito. O protagonista então se volta para Latia e pergunta. E você? O que vai fazer? Latia, rindo sem graça, responde. Eu também, Laetitia, estou disposta a me submeter. Ela pensa consigo mesma. Não é tão ruim assim aceitar se submeter a alguém que despertou o olho da noite. Os figurantes, em choque, começam a comentar. Como isso é possível? A senhora Latia e o senhor Prolo se submeteram a um traidor. Esse tipo de indivíduo, que se recusa a entregar recursos e ignora a sobrevivência do clã, vai realmente se tornar o rei? Estamos acabados, nosso clã dos demônios da noite está perdido. Carlos, furioso e determinado a causar uma comoção, esbraveja. Que brincadeira é essa? Por mais forte que você seja, é apenas um traidor. Permitir que você se torne rei significa a queda certa do nosso país. Pela vida de milhões de cidadãos, eu, Carlos, vou resistir até o fim. Carlos, pensando consigo mesmo. Já o ofendi até o ponto sem retorno, não há mais caminho de volta. Alguns soldados, comovidos pelo discurso de Carlos, gritam. Desgraçado traidor, você não merece ser rei. O senhor Carlos, que sempre coloca a nossa raça em primeiro lugar, é quem deve assumir o trono. Seguir você é uma sentença de morte. Saia daqui. Outros figurantes também, motivados pela indignação, começam a se agitar. Vá embora. Não vamos seguir você para a morte. Só você não pode ser o rei. Rápido, saia daqui. Xiao Yu e Xiao Ling, observando a comoção, comentam. Os que estão agitando a situação são os guardas de Carlos. Acho que chegou a nossa hora de entrar em cena. Enquanto Xiao Yu e Xiao Ling saltam para a arena, posicionando-se à frente do protagonista, elas removem seus capuzes e questionam os figurantes. E se nós também concordarmos em aceitá-lo como rei? Os figurantes, ao verem as duas, começam a comentar. Aqueles são Lord Xiao Yu e Xiao Ling, as duas mais poderosas líderes demoníacas do nosso reino na época. Por que apareceram de repente? Elas não foram capturadas por humanos e feitas escravas? Xiao Yu e Xiao Ling, demonstrando confiança, gritam. Escravos? Isso é ridículo. Naquela época, nós simulamos nossa rendição apenas para nos infiltrar junto àquele humano e buscar uma oportunidade de vingar a grande senhora. Agora conseguimos e estamos de volta. Carlos, desconfiado e furioso, esbraveja. Absurdos! Quem vai acreditar só no que vocês dizem? Eu acho que vocês são agentes secretos enviados pelos humanos. Agora, ao apoiar aquele traidor, vocês só querem arruinar nosso país. Enquanto pensa consigo mesmo. Droga, de onde surgiram essas duas malditas? Os soldados de Carlos, ainda agitados, continuam gritando. O senhor Carlos tem razão. Vocês apareceram de repente e estão ao lado do traidor, com certeza são espiões. Os guardas disseram bem, quem apoia um traidor também é um traidor. Saia do palco de batalha, vocês não têm direito de estar aqui. O protagonista, preparando uma bola de fogo, observa. Parece que conquistar o apoio do povo não é simples. Nesse caso,
usaremos métodos mais rígidos. Xiao Yu e Xiao Ling, interrompendo o protagonista, dizem: são nossos compatriotas, apenas foram manipulados. Senhor Yun, por favor, tenha piedade. Na verdade, existe uma maneira muito simples. Carlos, agindo como um político que não trabalha, ordena: soldados, senhores das terras, e os cidadãos que desejam a paz, chegou a hora de se dedicar à nação. Juntem-se a nós e executem este traidor. Vários figurantes, acreditando em Carlos, avançam contra o protagonista, gritando: não temos medo, por mais forte que ele seja, nosso número é suficiente para esmagar tudo. Ele é o traidor que trouxe desgraça. Para a paz do reino, mate-o. O protagonista, junto de Xiao Yu e Xiao Ling, é atacado por todos os lados. Ele declara com uma expressão sombria: vocês ousam se rebelar contra mim? Ainda não tem essa qualificação. Usando sua habilidade inata da Senhora da Noite, o protagonista grita: máxima potência! A habilidade congela todos os figurantes que estão atacando, e eles começam a questionar: meu corpo está paralisado. Só quem já enfrentou a grande Senhora da Noite pode sentir algo assim. Tudo ao meu redor está se tornando sólido. Céus, será que é o poder inato dela? Os figurantes, chocados, reconhecem o protagonista. Olho da Noite. Aquela habilidade que só os reis podem usar. Ficaremos por aqui. Fiquem com Deus até a próxima.